Então vamos a Porto Alegre, onde lá não fala o ai, mas fala com muita seriedade sobre a economia brasileira. Eu estou tratando nesse instante com o economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, o meu amigo Antônio da Luz. Doutor Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Que bom estar contigo, que bom estar aqui com toda a audiência do Tempo e Dinheiro. O Antônio da Luz, sem ficar jogando confete, não precisa, é uma das vozes mais ouvidas, mais experientes e mais importantes do agro, que representam o agro, lá naquele negócio chamado Copom, né? É, na economia do Brasil, eles ouvem o agro, e quem representa o agro é o Antônio da Luz. Por isso, muito importante ouvir o Antônio da Luz, que ele vai nos explicar. Me parece que você concordou que o Galípolo, né? O Lula agora não reclama do Copom, não reclama do Banco Central, do Galípolo. Ele aumentou a taxa de juros e o Lula, né, a Gleisi, não, tá certo, olhou de lado. Então. 14,25 é a taxa Selic. Primeiro, como é que você viu a decisão do Copom, professor? Bom, a decisão do Copom está correta. Eu sei que o nosso produtor, vendo isso, fica indignado com os juros altos. Eu também fico. Eu também estou muito indignado com os juros altos. Agora, se eu tô doente e eu preciso tomar um antibiótico, não adianta eu ficar brabo com o antibiótico. Eu tenho que entender o que me trouxe a doença e ficar indignado com isso. Porque, vamos lá, eu vou usar uma metáfora para tentar fazer de um assunto que é um pouco mais complexo da maneira mais simples possível. Imagina que dentro de uma sala tem um ar-condicionado ligado e um aquecedor ligado. Faz sentido ter um ar-condicionado ligado e um aquecedor ligado? Faz Muito sentido bom nenhum, exemplo. né? Pois muito bem, o que o governo federal está fazendo é acender o aquecedor e A lareira. botando cada vez mais temperatura nele. O que o Banco Central faz com o juro? Ele baixa a temperatura do ar-condicionado. Para quê? Para a sala ficar habitável. Então, o que o governo federal está fazendo, através dos seus gastos, é a expansão da base monetária que gera inflação. Depois o governo culpa o agro, a safra, isso e aquilo, mas a culpa é dele, a culpa é do governo federal. Se a comida está mais cara, é culpa do governo. Porque, veja, João Batista, o que é inflação? É o aumento generalizado dos preços. Os alimentos estão 7% mais alto em 12 meses, na junção de todo o grupo, né, de acordo com o IPCA. Agora, quando a gente pega esse mesmo IPCA e abre, né, alimentos está 7, mas educação está 6,70, está quase 7. E aí? Saúde está mais de 6, transporte está quase 6. E aí? Tudo está mais caro. A inflação dos custos de produção está acima de 9,80. Ou Hum, seja, tem mais inflação para vir para os alimentos ainda, porque o custo para produzir está muito mais alto do que a inflação dos alimentos. E por que então nós estamos tendo inflação? Porque o governo para de gastar. E o que o Banco Central faz? Eleva o juro para compensar. irmão. Ontem saiu o comunicado do Copom. Comunicado onde o Copom explica o porquê da sua decisão. Em nenhuma linha, João Batista, em nenhuma linha, o Copom falou: olha, a gente está subindo o juro porque os alimentos estão subindo. Nenhuma linha. Agora, por causa do desequilíbrio fiscal, isso eles citam. Ou seja, não é a minha opinião, é a opinião do próprio Copom, que nessas alturas do campeonato está quase todo indicado pelo presidente Lula, que votou pelo aumento da taxa de juros. E agora o presidente Lula conseguiu atingir mais uma marca da presidente Dilma, que são os 14,25, que era a taxa lá do governo Dilma. Então nós voltamos para uma taxa de juro do tempo da ex-presidente Dilma, porque o presidente Lula está fazendo as mesmas coisas que ele fez no segundo mandato dele, mas que estourou no governo Dilma, que continuou fazendo e deu intensidade àqueles erros de condução de política. Então, o Banco Central aumenta o juro para diminuir a base monetária e o governo aumenta o gasto, o que aumenta a base monetária. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E nós, no meio disso tudo, a corda fica arrebentando na gente. Tá aí, 14,25. Tá, você usou uma metáfora, né, do esquenta e esfria.
Eu uso a metáfora do cobertorzinho. Né? Tá frio, aí vocês aí já estão com um friozinho de manhã, aí puxa o cobertorzinho assim para cima, assim no pescoço, e deixa a bunda de fora. É essa a nossa situação, né, professor? Essa é a nossa situação. Agora, nós vamos continuar, viu? Porque na próxima reunião do Copom terá mais aumentos. O próprio Pois é. Banco Central já indicou ontem, falou que não disse qual que será o aumento, só disse que é de menor magnitude do que a dessa reunião. Nós esperamos que seja um aumento de 0,75. Então, daqui 45 dias a Selic sobe para 15. E Vai. depois provavelmente terá mais um outro aumento de 0,5% e a Selic ficará alguma coisa entre 15,5% e 16%. É o resultado da gastança que este governo fez nos 2 primeiros anos. Nós estamos pagando agora a conta. O problema é que não é o político que paga a conta, quem paga somos nós, né? Podia, assim, podia ter. Quem aqui, ó, que bom, né? Vou deixar os petistas com muita raiva. Podia ter um carimbo, um jeito de dizer assim: você é petista? Não. Então, tudo bem, juro mais barato. Você é petista? Ó, paga 20% aí. Ué, é porque eles estão aprovando. A gente fala isso, entra uma série de comentários, porque o pessoal que está aqui na Unicamp, que não trabalha, aqui pertinho, fica observando nosso programa e fica falando. Como é que eles falam? Boiada, sei lá, tá? Ô, gado. Claro, cara, tem que reclamar. Sua mãe reclama, petista. Bom, vamos lá. Professor, assim, já na linha das metáforas, tem uma terceira ainda, que agora a nova metáfora mais popular é aquela do cavalo morto. Não adianta dar injeção quando o cavalo está morto, né, professor? Adianta esse treco aí de eu ficar aumentando os juros? Adianta, porque se não der o aumento, aí sim, a inflação vira da Argentina, vira 2 dígitos. Nós vamos ter 50%, 100% de inflação. Não, não, a gente precisa da inflação. A tua Mas não tem. pergunta, a tua Tá. pergunta é se nós temos uma dominância fiscal, né? Que é quando o ponto que Isso. não Não adianta tem esse subir juro. papo. Isso aí. A nova palavra, deixa eu explicar isso para o produtor, não está trabalhando, ele não sabe dos economistas. Viu, pessoal? Agora tem essa conversa aí, dominância fiscal. Explica para nós, professor. Sempre teve, né? Agora, a dominância fiscal é quando não adianta eu dar o remédio porque ele não funciona. Porque chegou num ponto de gravidade tão severa que não adianta eu aumentar no juro. Só que nós não chegamos nesse ponto. Nós não chegamos, e nem vai chegar, né, se Deus quiser. Agora, olha só o que está acontecendo. O governo anunciou na terça-feira uma política populista, demagógica, embora seja razoável de reflexão, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. João Batista, se nós pegarmos o reajuste da tabela do imposto de renda desde os anos 90 para cá, já passaria de R$ 5.000. Então, o que o governo está fazendo não é nenhum favor. Só que existem momentos de se fazer as coisas. No momento em que nós estamos brigando para botar a inflação no prumo, e que não é nós, Brasil, estamos fazendo um esforço. Quando o Banco Central sobe o juro, nós é que fazemos o esforço. Quando nós, 210 milhões de brasileiros, estamos fazendo um esforço para baixar a inflação, essa medida que ela passa, se aprovada, passa a valer a partir do ano que vem, são 50 bilhões a mais na economia. O que acontece? Expande mais a base monetária, expande mais o consumo. Qual é a consequência disso? Inflação. Sabe quanto é que é o impacto disso em termos de inflação? Meio ponto percentual. Então, para uma inflação que a meta é 3, meio ponto é um sexto, Ô, só professor, de uma única medida. Então, o governo ele continua fazendo coisas que pioram a inflação. Por isso que eu disse lá no início, a culpa da inflação é toda do governo, sem exceção, não tem nada. Assim, ó, é 100% do governo. Só que como é 100% do governo, a culpa é dele, ele bota em que ele quer. Aí ele acha que o problema é o café, que o problema são as exportações, que o problema é isso, que não é nada disso. O problema é a postura fiscal que este governo está tendo. E enquanto ele não resolver isso, nós vamos continuar convivendo com uma inflação crescente. bom, vamos tirar de fazer uma separação aqui, né? Quem está com a caneta nunca estudou, né? Chegou, comandou um certo tempo um torno, perdeu o dedo, né? Portanto, nunca estudou. Bem, agora, os demais componentes desse governo sabem disso que você está falando. Antônio da Luz, como é que pode deixar o Brasil caminhar para essa barafunda? Que justifica isso, Antônio? Eu acho que é uma mistura de demagogia com surdez.
Você, João Batista, seria um grande presidente da República, eu não tenho dúvida disso, tenho certeza que o agro todo te apoiaria. Se você fosse presidente da República, você também não ia entender muita coisa de saúde, você não ia entender muita coisa de educação, você não ia entender muita coisa de economia, você não ia entender muita coisa de infraestrutura, de transporte, porque nenhum presidente é especialista em tudo. Mas você ia pegar boas pessoas e colocar nas pastas. Você não teria 39 ministérios com uma fragmentação de decisão. Você teria, sei lá, 20. Ia ter bons caras em cada um desses e você iria ouvir. Ia ouvir as partes e ia tomar sua decisão. O problema é que o presidente Lula ele não ouve ninguém. Ele não ouve ninguém. E ele faz o que dá na telha. E ele faz coisas que funcionavam lá quando ele era um iniciante, nos anos 80, nos 90. Políticas de gasto, elas de fato elas traziam uma enorme de uma repercussão eleitoral. Só que a sociedade está mudando e o presidente Lula não é mais um homem contemporâneo, ele é um homem velho. Né? E aqui não é nenhuma ofensa, é um homem velho, que não se conecta mais com a realidade, e sobretudo as pessoas mais jovens que estão atentas a essa situação que nós estamos observando. Veja a Argentina, João Batista. Ou antes da Argentina, Estados Unidos, quando gastou muito na pandemia, o que teve depois? Inflação. A zona do euro, que gastou muito na pandemia, o que teve um ano e meio depois? Inflação. O Brasil, que gastou muito na pandemia, o que teve um ano e meio depois? Inflação. Como é que esses países e regiões resolveram o problema? Subindo o juro, a inflação caiu. Bom, e agora? Vamos pegar o exemplo da Argentina. A Argentina estava com 288% de inflação em 12 meses em março do ano passado. 288. Em fevereiro de 2025, está 64. Ah, mas 64 é alto. Continua sendo alto. Mas a Argentina, em 12 meses, perdeu 220 pontos de inflação. Como é que o Milei fez isso? Cortando o gasto. Botou uma boa política monetária, fez uma boa política monetária via Banco Central, me perdoe, e cortou gasto. Aquele afuera, pois é, cortou gasto. E agora a inflação na Argentina está sendo controlada, está sendo combatida, está indo para o lugar. Ou seja, governos perdulários geram inflação, governos austeros têm inflação baixa. Governos perdulários vão gerar inflação e o remédio é juro alto. Governos que são austeros não geram inflação, o juro pode ser baixo. E a esquerda, né, a mídia de esquerda, Argentina, como no Brasil, latindo, querendo pegar, morder o pé do Milei. Sabe o que eu faria se eu fosse o presidente? Eu faria o que o Platão nos ensinou, fazer um governo, né, de pensadores, de filósofos. Né? Eu ouviria, como ensinou o Sócrates, a frase de Sócrates, né, só sei que nada sei, mas eu tenho uma vontade imensa de saber, colocaria como ministro da Economia, né, meu alter ego, Antônio da Luz, e aí, o que é de fato, Antônio? Agora, não faria isso não, para o bem do Brasil. Agora tenho certeza que só pegar pensadores não adianta, viu, João Batista? Porque o presidente Lula até tentou fazer isso. Ele pegou uma socióloga, que é a única pessoa que ele ouve hoje, que é a Janja, né? Não, peraí, tá bom. Boa entrevista por hoje. Antônio da Luz, você exagerou, forçou. Antônio, muito obrigado mais uma vez. Deus te proteja. Vamos em frente. Amém. E viva o nosso querido Brasil, Antônio da Luz. Viva o nosso Brasil. Uma boa tarde a todos. Ótimo programa, João Batista.